Glória a Deus, glória a Deus. Pode assentar-se. E é um privilégio muito, muito grande, poderoso fazer parte da igreja do Senhor. Hoje pela manhã já tivemos uma celebração sobrenatural. E Deus é muito tremendo, muito maravilhoso. Porque aquilo que nós não entendemos, não ouvimos ou não completamos do que o Senhor quer falar, Ele levanta o restante da equipe. E hoje em especial foi usado a vida do Fernando, foi usada a vida do Ministério de Louvor, foi usada a vida da pastora G, alinhando tudo isso através da palavra do Senhor que tem para a sua vida nesta noite. Então que o Senhor traga sobre você esse entendimento, que você fique atento àquilo que Ele quer falar. E o tema dessa palavra é: está faltando alguém? É uma pergunta, é uma afirmação. Você tem sentido falta de alguém? Nós cantamos: ouve a Deus a nossa oração, sara as nações, sara essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Será que esse tem sido verdadeiramente o clamor? Nós cantamos que bem-aventurados são, ou seja, felizes aqueles que buscam, aqueles que vivem a palavra do Senhor. Porque nós cremos, nós cantamos que Deus, Ele é a cura. O Senhor é a cura para as nações. Só que a cura vem quando nós confessamos, a palavra diz, uns aos outros. A palavra diz para nós confessarmos nossos pecados, nos arrependermos. E o Senhor nos perdoa. Mas quando nós confessamos uns para os outros, Ele traz cura. Uau, isso é poderoso, isso é demais. Então essa é a igreja em ação. E o Fernando abriu essa celebração falando de Filipenses capítulo 2. Eu quero ler o verso 5 e o 8 juntamente. Ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Vê se isso já não é um mandamento. Que sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, uma morte de cruz, fala no versículo 8. Então nós precisamos ter essa mesma atitude. A atitude fala de ação, a atitude fala de estilo de vida. E aí eu volto a perguntar: você tem dado falta de alguém? Falta alguém importante para você? Você acha que é necessário, que é importante amar ao próximo? Deus nos chama para viver esse amor. E Ele não é um convite, uma sugestão. Ele traz como um mandamento, ou seja, uma ordem. Por isso que nem sempre é fácil, por isso que não é uma opção. Porque nem sempre é fácil amar as pessoas. Porque as pessoas são muito diferentes umas das outras. Amar aqueles que são mais ou menos iguais, já é mais ou menos bom. Agora, amar aqueles que são totalmente diferentes, precisa de uma dose extra espiritual, precisa de uma dose extra de amor. E esse amor só pode vir do nosso Deus. Um amor diferenciado, um amor limpo, puro, santo. Porque o mundo está se pregando formas de amor. E hoje pela manhã a pastora G trouxe isso, de casais que agora já estão fazendo aliança a 3, a 4, são os policasamentos, poliamor, não, nem é casamento usando esse termo. Provavelmente isso vai caminhar para que a lei aprove esse tipo de casamento, e isso é uma abominação, aquilo que o Senhor traz como amor, aquilo que o Senhor traz como amor pela família. Então aceitar esse tipo de amor é aceitar o pecado literalmente e escancaradamente nas nossas vidas, porque em nome do respeito, em nome da aceitação, em nome do amor, se aceita coisas que Deus não concorda, não aceita, abomina, quebra princípios. Então estão tentando transformar nossas famílias num antro de depravação, em coisas que não agrada ao Senhor, de forma moderninha. Vai se encaixando isso na sociedade. E os novos, aqueles que crescem com essa formação, vai aceitando isso, porque se torna comum. E parece que uma coisa, quando está sendo mal feita, se torna hábito, ela deve ser aceitada, deve ser aceito. E infelizmente
Diante da palavra de Deus, não é assim. Então, a pergunta é: você tem sentido falta de alguém? E o amor de Deus em ação pode fazer com que você seja um agente de resgate desse alguém. Então, em nome de Jesus, fique atento ao que a palavra de Deus diz. Jesus mandou amar ao próximo. João capítulo 15, verso 17. Esse é meu mandamento: amem-se uns aos outros. Quem ama Jesus obedece seus mandamentos. Quem ama, obedece. Jesus disse: quem amar o próximo, que amar o próximo é o segundo mandamento mais importante. E o primeiro depois é amar a Deus sobre todas as coisas. Amor é um mandamento. Deus não contém amor, Deus é o próprio amor. Quem é salvo ama seu próximo. Quem é salvo através desse amor ama seu próximo. 1 João está falando sobre isso, no capítulo 4, verso 7. Diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, Ele é a fonte. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amar ao próximo é consequência de ter o amor de Deus no nosso coração. Amar ao próximo, quando entendemos que ninguém merece esse amor de Deus. Nós não merecemos, isso foi dado por Ele. Começamos a ver a nós mesmos e ao próximo com um olhar de misericórdia. Porque é muito fácil rejeitar as pessoas, porque não temos esse amor ainda latente, vamos dizer assim, definido dentro de nós. Deus ama o próximo assim como ama você. E Ele não rejeita, Ele ama infinitamente. E lógico que nós estamos falando de um amor para que sejamos aceitos, inclusive para fazer parte do reino de Deus. Deus ama a todos, e o evangelho do amor, quando pregamos aquilo que é Jesus, todos têm o direito de vir para Jesus, todos podem. Só que Deus ama tanto que Ele não permite que a gente continue do jeito que está. O problema desse amor moderninho, ou atualizado, querem dizer, é que você tem que aceitar a pessoa como ela é, em nome do respeito, em nome da aceitação, e transformam isso na coisa mais preconceituosa que existe, que é criar cotas para isso. Tem cotas para pessoas de outra cor, cotas para pessoas que escolheram outro gênero, ou que se sente de outro gênero. Agora tem um projeto caminhando para cotas para os feios. Eu não sei quem que vai assinar isso, avaliar. Parece piada, mas é real. Se é feio, você não pode entrar nesse lugar. Mas daí as empresas vão ter que contratar o cara só porque ele é feio. Em vez de ele mandar o currículo, ele manda a foto. Está contratado porque eu preciso botar um feio. Tem que ter um feio, tem que ter um mais escurinho, tem que ter um estranho. O que vai virar essa empresa? Isso é real. E a hora que isso chegar na igreja, como é que vai ser? Os feios não vão funcionar, porque a Bíblia diz que o povo mais lindo da terra está dentro da igreja. Eu nunca vi tanto amém espontâneo, que legal. Isso é real, isso é verdade. Minha mãe costumava dizer: não, mas por dentro ele é lindo, né? Só que, falando dos namorados das minhas irmãs. E eu falava: mas você não vai casar com ele do avesso, então não adianta. Falta de amor é falta de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Isso é muito sério. Não amar o próximo é igual não amar a Deus. Quem não ama seu próximo ainda não deixou Deus trabalhar no seu coração. Amar ao próximo é agradar a Deus. Olha só, uma forma de agradar a Deus. Porque se são nossos irmãos, que é coisa mais terrível para um pai é alguém falando mal do seu filho, ainda que seja irmão. Gálatas 5,14 diz assim: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Sem amor, nada que fazemos tem valor.
Todos os mandamentos de Deus para uma vida boa e santa depende de amar ao próximo. Todos os mandamentos. Obedecer aos outros mandamentos sem amar o próximo não agrada a Deus. Então isso é muito sério, porque são coisas que têm valor para a eternidade. Aliás, tem gente amando muitas coisas e rejeitando as pessoas. Isso também é bem complicado. É bem excludente. Então nós precisamos amar ao próximo da maneira correta. Como que é isso na prática, pastor? Você apresenta o amor de Deus para a pessoa, seja ela quem for, porque as boas novas, as boas notícias são para todos. Só que cada um na face da terra tem um chamado, um propósito e um papel a ser desempenhado. Isso é muito simples. E aí, se você vai fazer isso, você vai agradar a Deus por conta da obediência. Ah, mas eu não gosto, eu nasci na família que não me ensinou isso. Não importa o histórico. Se você quer agradar a Deus, se você ama a Deus, você vai querer obedecer. Aliás, Jesus fez isso. Esse é o nosso maior exemplo. Ele foi para a cruz por obediência. Então, amar é um bom testemunho. João 13:35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Uma ação vale mais que 1000 palavras. Você já ouviu isso? Quando mostramos amor pelo próximo, testemunhamos o amor de Deus de forma poderosa, de forma prática. Vocês vão dar testemunho. Quando nós cuidamos e amamos verdadeiramente uns aos outros, as pessoas querem estar nesse ambiente de amor, de cuidado. Poderia falar de várias pessoas que entraram aqui e sentiram isso no ar, de verdade. O verdadeiro amor do Senhor em prática, na prática. Tem confronto, tem correção? Tem, mas deve ser feito em amor. E aí aquele que não entende, não recebe esse amor, ele não suporta e não quer ficar. Então o nosso dever é colocar esse amor em ação. Nosso amor, ele restaura por conta dessa prática. 1 Pedro 4:8 diz: sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Lembraram do Chaves aí, né? Porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Quando a Bíblia diz muitíssimos, é porque é muitos pecados. Sem amor não há perdão. Para vivermos em paz com nossos irmãos, sem guardar rancor, precisamos aprender a amá-los. Quando confrontamos alguém que está perdido em seus pecados, deve-se fazer em amor. Um confronto direto, firme, perspicaz. Deve ser feito, mas deve ser em um ato de amor para com os irmãos. Aí ele pode se arrepender. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus transbordado da sua vida constrange aquele que está fazendo a coisa errada. E isso é muito importante para nós vivermos nessa unidade como igreja. Então, meus queridos, se você sabe que o irmão está pecando, preste atenção nisso, que é muito importante. Se você guardar só essa parte da mensagem, está ótimo, porque a igreja avança nessa unidade. Se você sabe que o irmão está fazendo coisa errada, a Bíblia diz: vá até ele, confronta ele em amor, porque se você chegar de qualquer jeito, é capaz de sair com o olho roxo. Pensa que o irmão, se ele já está pecando, é porque ele não está bem. Então não espere santidade de quem está fazendo coisa errada. Ele pode reagir de formas diferentes. Então chegue em amor. Lembra? Paciência, paz, longanimidade, bondade. Contra essas coisas não há lei, não há reação, você desarma a pessoa. Mas a Bíblia diz para fazer isso com o irmão. Ah, pastor, e se eu não quiser fazer, quiser contar para outro? Se você levar para uma autoridade, para alguém que está no nível superior de maturidade, isso não é fofoca. Porque em nome de não fazer a fofoca, em nome de não confrontar, de não fazer, cumprir o seu papel, a gente vai deixando o irmão no caminho largo para o inferno. Está dentro da igreja e está indo para o caminho largo. Então a Bíblia instrui:
chama seu irmão, confronta. E aí, se ele se arrepender, você ganhou o irmão. E se ele não se arrepender e continuar, daí você chama outra testemunha junto com você. Chama um outro irmão mais maduro e fala, vamos lá, está acontecendo isso. Mas tem aquele espíritozinho de fofoca que você quer falar para todo mundo que está acontecendo. Ó, irmão, eu vou falando, mas é para a gente orar por ele. Não é isso que a Bíblia instrui. A Bíblia diz para ir até ele. E se ele não se arrepender, aí leva para a igreja. E se ele não se arrepender diante da igreja, por conta do coração duro, obstinado, do orgulho, a Bíblia diz para tratar ele como alguém que está perdido, como um publicano, como alguém que precisa começar do zero, que continua precisando do nosso amor. Então, eu sempre lembro nessa passagem de duas situações, o filho pródigo e as ovelhas perdidas. Ovelha perdida tem que ir atrás, filho pródigo tem que esperar ele cair em si. Quem que é filho pródigo? Aquele que conhece a palavra, aquele que sabe dos princípios, aquele que já caminhou e deliberadamente por orgulho, por vergonha, sei lá pelo que ele se envolveu, ele não quer se arrepender. Mas se ele tem que deixar que um tempo ele vai cair em si, vai voltar para casa. A ovelha perdida é aquele que não sabe nada disso e quer viver sua vida lá fora, quer continuar no caminho largo. Esses precisam ser procurados, esses precisam ir atrás. Mas tudo isso deve ser feito em amor. Nosso amor restaura. Por isso eu pergunto, você está faltando alguém? Você deu falta de alguém? Até esse confronto deve ser levado como um ato de amor. Amar ao próximo é uma ação. É uma ação, querido. 1 João 3,17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. É um amor em ação. Amar ao próximo é prática. Dizer que amamos só não basta. Ó, irmão, eu te amo, mas eu estou precisando de tanta coisa, mas eu te amo, tá? Fica tranquilo. Não resolve. O verdadeiro amor se manifesta quando o nosso próximo precisa de ajuda e nós, com aquilo que temos, o socorremos. Ele pode abandonar aquilo que é a necessidade. Deus faz isso conosco. E aí esse amor transbordado em nós podemos ser esse agente de transformação, de ação sobre a vida dos nossos irmãos. Nós estamos fazendo uma campanha para comprar uma mesa de som que beneficia a igreja e leva a igreja com qualidade para muitos lugares. Precisa, que está funcionando nesse exato momento, ela é emprestada. Não sei se já não virou alugada, mas não é nossa. E são coisas que nós precisamos como igreja. E você tem o privilégio de fazer parte, de adquirir isso. Você tem o privilégio e pode, não é obrigado. Porque se você não fizesse dentro da igreja, não quiserem, Deus levanta ímpios, levanta de fora, para manter a sua igreja, naquilo que é necessário. Nós temos vivido isso. Só que daí aqueles que fazem com amor, que entendem essa ação, eles começam a colher. E aí quando eles estão colhendo, você fala, eu queria participar disso, mas não quis participar da plantação, e quer participar da colheita. Nós estamos para terminar um tempo da ação lá na casa dos estudantes, que nós estamos terminando a reforma. Ainda precisa de algumas coisas, ainda tem a oportunidade essa semana. Se você pode, procure o Vilmar, com seu dom, com seu talento, com seus recursos, ajudar para terminar lá, que vai ser um lugar sensacional para discipular, cuidar dos estudantes de medicina que vêm de fora. Segunda-feira que vem já tem gente chegando, então as coisas estão aceleradas. Se você não participou com qualquer que seja a quantidade, daqui a pouco não tem mais essa oportunidade. E nós, quando trazemos isso, é porque é um solo fértil para você poder fazer essa sementeira. É um solo fértil, creia nisso. E Deus não fica devendo nada para ninguém. É o amor
ao próximo em ação. Pessoas vão se beneficiar disso. A mesa de som nem aparece, talvez se você ver ela, você nem sabe o que é isso. Mas é um equipamento que é necessário para aquilo que a igreja está vivendo. Nós estamos contratando outras coisas. Nós vamos ter nosso próprio sistema, nosso próprio aplicativo. Obrigado, pastora. Nós vamos ter nosso próprio aplicativo para levar a igreja com mais eficiência. Um sonho, a grande maioria das igrejas tinha sonho, sabe do quê? De ter um canal de televisão, um canal de rádio. E agora com esse sistema, com esse aplicativo, cada igreja pode ter um. Cada membro da igreja pode ter o seu. De fazer o evangelho chegar a todas as nações, aos 4 cantos da terra. Hoje, agora nós estamos pela internet, a igreja virou global. Está em todo o globo terrestre. E se tiver algum ET escutando, roubando sinal lá em cima, vai estar ouvindo também. Já pensou nisso? O poder desse alcance. É nisso que eu creio que quando Jesus falou que coisas maiores vocês fariam. Porque onde ele falava não tinha microfone. Então esse alcance está à nossa disposição. Amar ao próximo é algo prático. Mas isso tudo, esses textos todos, você que já caminha há algum tempo, eu já sei disso, pastor. Eu conheço. O que eu estou dizendo é que não basta conhecer. Nós precisamos agir, praticar, ir para cima. Tem uma palavra que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, e nós somos a igreja do Senhor na terra. As estatísticas mostram que nós como igreja estamos perdendo. As pessoas que estão indo para a rua, como os jovens fizeram, como algumas células estão fazendo, de levar um cobertor, levar uma sopa, atender esses que estão na rua. Algumas células trouxeram relatório de 100%, encontraram gente desviada, que já foram na igreja, pregadores, pastores, ministros. Dá para montar uma igreja na rua, só com os talentos que estão lá, se desviaram deles. Não aceitaram o batismo de fogo, não aceitaram a pressão. Muitas das vezes nós pensamos, eu vou desistir, eu vou parar tudo. E você vai para onde? Eu falei isso no discipulado geracional, na Rema, já não sei, mas é um pensamento muito burro. De querer desistir de algo que a vitória está garantida. De algo que você, a palavra está garantindo que você é mais que vencedor. E aí você quer desistir para ser derrotado. E esses que desistiram, por isso que eu falo, nós estamos perdendo, porque já passaram por um trabalho muito árduo, que é evangelizar, cuidar de alguém, e eles desistiram e estão à mercê da vontade do diabo. É muito bom levar um cobertor, levar o pão, ser o agente de transformação, mas para aquele que está lá, a palavra de Deus, o Deus se afastou deles, porque eles não quiseram mais. Porque a palavra diz que o justo, aquele que caminha com ele, não iria mendigar o pão. Se você é cristão verdadeiro, não se preocupe com crise alguma. Teu recurso vem da embaixada do céu. Não se preocupe com isso. Mas se você desistir desse reino, aí sim, você está com sérios problemas. Não só aqui na terra, mas na eternidade. Então nós estamos perdendo, as estatísticas mostram que não são números, são pessoas. E aqui eu pergunto, quando é que a igreja vai ser verdadeiramente inspiradora? Quando é que ela vai deixar de ser um clube dos salvos apenas? Quando que nós vamos arrancar do inferno, já que ele não vai prevalecer? Qual que é o nosso medo? Quando que nós vamos arrancar do inferno os perdidos, os desistidos, aqueles que estão à nossa volta, e aqueles que pecam deliberadamente, que estão precisando de um confronto amoroso, um confronto mediante a palavra? Porque se você sabe, queridos, e você confronta, vou voltar nesse assunto um pouco, você torna-se testemunha quando você confronta o irmão. Você é testemunha de que você tentou trazer de volta. Mas se você sabe e se cala, você se torna cúmplice daquele pecado. É muito sério. É um papel muito sério. Como dá esse papel, nosso papel como igreja?
Será que estamos com medo? Qual que é o medo? De expor a nossa debilidade? Será que não confrontamos porque também temos pecados? E o inimigo é número 1 para nos acusar? Será que estamos com medo da nossa reputação? Nós devemos ter medo, sim, de não ter nosso caráter forjado em Cristo. Esse deve ser nosso medo. Será que estamos acomodados como igreja? Será que é preguiça? Será que estamos preguiçosos? Será que tem falta de incentivo? Falta de Deus abençoar em alguma área? Não, quando nessa área Deus abrir as portas, aí eu vou. Será que é alguma área que está faltando? Falta poder? Falta oração, talvez? Falta direção ou treinamento? Talvez falta um pouco de perseguição? Será que falta avivamento? Estamos esperando esse grande avivamento? Cair um raio do céu, a terra se abrir? É uma catástrofe que você está precisando para Deus mostrar que é esse o chamado? Falta ensino da palavra? Pensa nessas desculpas diante de Deus. Falta exemplos práticos, pessoas que nos inspirem, que sejam verdadeiros heróis da fé para nós nos espelharmos. O que está faltando? Me ajude a entender isso. Nós temos trazido aqui que grandes riquezas, as maiores riquezas da face da terra está na mão da igreja. As maiores riquezas estão estatisticamente na mão dos cristãos. O poder do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do nosso Deus Todo-Poderoso, à nossa disposição, simplesmente porque somos filhos, somos embaixadores, e nós recebemos isso pela graça de Deus. Nós como meros mortais, anjos poderosos queriam fazer esse trabalho de expandir o reino de Deus, povoar os céus, e Ele deu esse trabalho para nós, para provar que é Ele e não o poder de A, B ou C. Está faltando alguém? Diante disso, você sente falta de alguém? Está faltando alguém que se coloque na brecha, talvez? Alguém que não desista, alguém que seja firme de caráter, alguém que ame a Deus, ame ao Pai mais do que a si mesmo, mais do que suas vontades? Alguém que se importe com os ninguéms? Uau! Alguém que suporte e aceite o batismo de fogo, que não desista. Sabe, queridos, todos nós temos uma origem espiritual, e a nossa origem é do Criador, é em Deus. Voltar para Deus não é apenas o nosso alvo, é o nosso destino. Nós temos uma paternidade espiritual, que é o próprio Deus, o Pai que está no céu, o Pai nosso, que está no céu. Nós temos a identidade firmada em Deus, e por isso somos co-herdeiros de Cristo, por conta de estarmos em Cristo. Tudo que é de Jesus é nosso. Já pensou nisso? Uau! Nós temos um propósito de estar aqui na terra, que é expandir o reino de Deus, expandir o reino do Pai, através desse amor na prática. Deus está nos ferramentando. Estou falando aqui de igreja Ceifa, mas você que me ouve, que você faz parte de qualquer outra igreja cristã, que vive os princípios da palavra, Deus te deu ferramentas poderosas, uma casa apostólica, te deu pais ministeriais, na figura de seus pastores, líderes, discipuladores, pessoas comprometidas com o reino de Deus. Tudo isso para cumprir esse propósito, expandir o reino através do amor. E aí eu te pergunto, está faltando alguém? Você tem dado falta de alguém? Não só alguém lá de fora, mas alguém da própria casa, talvez. Qual foi a última vez que você falou para alguém? Qual foi a última vez que você falou de Jesus, do seu amor, do que Ele fez na sua vida? Você está esperando talvez fazer um curso teológico, terminar a caminhada da fé, terminar os níveis dos cursos que você está fazendo? Está faltando alguém? Qual a última vez que você falou com o porteiro, com o frentista,
do posto, com algum dos caixas das diversas lojas que você tem passado, pessoal da saúde, pessoal da limpeza, os colegas de profissão, os amigos, moradores de ruas, vendedores ambulantes, pedintes, pessoas que passam por sua vida. Qual a última vez que você falou desse amor? Esse é o ID de Deus em ação na sua vida. Está faltando alguém na igreja? Irmãos que não aparecem desde que começou a pandemia? Você sentiu falta dele? Ah, pastor, talvez esteja vindo no culto da manhã. Aí os da manhã acham que estão vindo no da noite, o da noite pensam que da manhã, e eles não estão vindo hora nenhuma. Está sentindo falta de alguém? Você pode até tentar explicar isso. Você pode até reclamar, vou usar essa palavra, para não dizer murmurar, daquilo que você não recebeu. Você pode dizer, pastor, mas ainda tenho feridas na minha alma. Faltam algumas coisas, ainda não sou amado, aceito, compreendido em algumas coisas. Sabe, queridos, Jesus morreu na cruz, por mim, por você, mas não para que eu e você sejamos o centro do universo. Ele morreu na cruz para dar o exemplo de obediência ao nosso Pai. E claro que na cruz Ele nos redimiu, Ele nos justificou, Ele nos salvou, mas isso é somente o benefício dele ter obedecido à voz do Pai. É só o benefício dele ter passado pela essa morte de cruz para agradar e obedecer ao Pai. Então nós podemos sim ser salvos. Nós devemos caminhar por esse caminho estreito que ele propôs. Um caminho em amor, que não é fácil. Mas nós não somos o centro, você não vai estar plenamente resolvido. Por isso que nessa forma de amor não cabe caprichos. Ah, mas o que eu gosto é disso. Não interessa o que você gosta, interessa o que o Pai quer. Interessa o que Deus quer, o que Jesus quer para a sua vida. E o que Ele quer a gente sabe que é bom, é perfeito, é agradável. Precisamos viver isso. O que é bom, perfeito e agradável para o Senhor. Mas talvez esse seja o medo. E se agradar ao Senhor que a gente sofra. Porque a palavra diz que Ele teve prazer quando esmagou Jesus na cruz, quando Jesus foi esmagado na cruz. Que tipo de pai é esse, você pode perguntar. Não por o sofrimento de Jesus, que carregou todo o peso de todo o pecado da humanidade, naquele dia de suar sangue, mas sim do resultado daquela vida, do resultado do filho obediente. Só por conta dessa obediência que nós podemos chamar Deus de Pai. Se não fosse isso, Deus continuaria tendo um único filho, Jesus. E aí, por esse sacrifício, Ele deixa de ser o único, de ser o unigênito, para ser o primogênito, o primeiro. E aí você pode dizer, eu sou filho do Deus Altíssimo, eu sou cordeiro de Cristo, porque na cruz Ele conquistou isso, em obediência. E aí nós queremos o benefício do que aconteceu na cruz, mas não queremos pagar o preço, simplesmente de deixar fazer valer a vontade de Deus e não a nossa. Aí eu pergunto, está faltando alguém? Porque ir atrás de alguém vai mexer na sua zona de conforto. Ir atrás de alguém pode mexer com a sua rotina, com seus planos, com aquilo que você quer, pensa e precisa para a semana. Não, pastor, meus horários já estão muito apertados, eu tenho muito compromisso. Desses compromissos, o que é a vontade de Deus? Para a sua vida e para o ministério que Ele te confiou. Está faltando alguém? Seja intencional. Crie situações com seus vizinhos, com o seu próximo. Viva, sirva com propósito. As células de relacionamentos, nossas células, chama célula de relacionamento. É uma estratégia poderosa.
É o modelo de igreja que Jesus criou. É uma estratégia tremenda para nós respondermos esse chamado. A célula é bom demais para isso. Se você é um líder de célula, você já está numa posição de pastoreio efetivo, muito verdadeiro. Mas essa é apenas uma estratégia do que Deus tem para nós para respondermos o chamado. A célula é só mais uma estratégia, mas a estratégia de Deus para discipular o mundo é você. A estratégia de Deus para que o ID aconteça, para que a palavra alcance todos os povos, é você. Não são líderes levantados na igreja. A igreja tem um propósito de treinar os irmãos para que lá fora isso aconteça. Esse é o papel da igreja. Então, dentro da igreja, temos que ser treinados. Por isso, palavras como essa. Está faltando alguém? Você deu falta de alguém? E aquele alguém que vem na sua mente, é porque o Espírito Santo está movendo você, para que você o traga a Ele. Pastor, mas nem está podendo aglomerar, você quer que traga Ele? Traga Ele para o reino de Deus, não apenas para as quatro paredes. Traga Ele para próximo de você. Discipulado é isso. A palavra é muito clara, Mateus 28, no versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, esse vão, em outras versões está escrito ide. Enquanto você caminha, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com você até o fim dos tempos. Pastor, essa palavra não foi para os apóstolos, não foi para os líderes da igreja, essa palavra é para todo cristão verdadeiro. Sem amor não se faz essa obra, queridos. Mas esse é o mandamento, ide, enquanto você vai. Pense em quantas pessoas você passa durante o dia, que podia receber um incentivo, uma palavra, um Jesus te ama. Porque a Bíblia disse que se o povo não fizer isso, as pedras iam clamar. Você já viu escrito em algumas pedras, em outdoor, Jesus te ama? Já viu isso em algum lugar? Leia a Bíblia, Jesus te ama. Prova de que as pedras estão clamando, se nós não fizermos esse trabalho. Mas nós precisamos desse amor em ação, para fazer com que a igreja avance. E eu sinceramente, esse versículo vem muito de encontro àquilo que foi escrito para a igreja de Éfeso. Eu não gostaria de ouvir essa parte do versículo. Mas olha o que diz Apocalipse capítulo 2, versículo 2 em diante. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Muitas vezes nós nos orgulhamos disso, de trabalhar muito, de fazer muitas coisas. Sei que vocês não podem tolerar homens maus, que pôs a prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Isso tem sido um retrato de muitas igrejas. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Às vezes isso também tem sido motivo de orgulho. Aconteceu tudo isso, mas nós estamos aqui firmes, estamos de pé. Glória a Deus, louvado seja eu. Se não tomar cuidado, a gente fala isso. Mas essa é a palavra que eu não quero receber no versículo 4. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Uau! Não adianta trabalho árduo, não adianta perseverança, não adianta colocar ninguém à prova, receber o sofrimento, se o amor não tiver em ação. Qual que é o primeiro amor? Aquele amor que você descobriu que Jesus te amava, que tinha um plano, que te resgatou, que salvou, e você não podia conter aquilo dentro do peito, do coração, e você tinha que falar. Como que você não está vendo quanto Jesus te ama? Como que você não está vendo o quanto tem uma saída para isso que você está sofrendo? Minha vida era assim, agora está assim, porque Jesus entrou na minha vida. Esse é o primeiro amor.
Isso tem a ver com o primeiro amor. Mas ele dá um conselho: lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Tirarei a sua luz, tirarei o que você tem de melhor. Mas há uma coisa a seu favor. Tantas coisas a gente faz, e a Bíblia está dizendo que tem uma a nosso favor. Você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram o que o Senhor tem para aqueles que são fiéis até o fim. Muitas coisas estamos fazendo, mas há uma coisa contra nós. Igreja do Senhor, você abandonou o seu primeiro amor. Você tem sentido falta de alguém? Falta alguém perto de você? Uau! Nós precisamos que esta palavra encontre pouso no nosso coração. Que essa palavra venha encorajar a sua vida, animar você a realizar essa obra e a ter resultados eternos. Que nós sejamos movidos pela eternidade. Que nós sejamos movidos por aquilo que pulsa o coração de Deus, que são as vidas, que são as pessoas, mais do que as coisas. Nós nos movemos muitos, gastamos muito da nossa vida atrás de coisas. Presta atenção se não é assim. Por isso que ele instrui: busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, que isso tem a ver com pessoas. E ele promete que as demais coisas ele lhe irá acrescentar. Não se preocupe com coisas, deixa que as coisas venham no tempo certo. Deus vai te dar, Deus vai trazer o que você precisa para realizar essa obra, para responder esse chamado. Está faltando alguém que você deu falta? Qual que é o valor daquilo que você faz hoje? Qual será o valor disso que você está fazendo hoje, daqui a 100 anos? Pense na sua profissão, pense na sua família. Eu estou falando há 100 anos, mas muito de nós eu posso diminuir, daqui a 50 anos. Pense daqui a 50 anos, que numa escala com a eternidade é apenas uma fração. Somente uma vida nós temos, e logo ela passará. Somente o que é feito para Cristo permanecerá. Pastor Eibiúbe sempre traz isso, sempre fala isso. E eu vou repetir: somente uma vida nós temos, e logo ela passará. Somente o que é feito para Cristo Jesus permanecerá. Nós precisamos ser movidos pela eternidade. Usar os recursos para mostrar o amor de Deus em ação. Porque se temos os recursos e não usamos, a palavra que nós lemos diz que nós somos mentirosos. E qual é o recurso que você tem? Não é só finança. Deus te deu o dom da palavra. Você sabe falar, você sabe agir, você sabe abraçar. Talvez o povo nunca teve tão carente de um abraço como nesse tempo de pandemia. A gente só pode abraçar os mais chegados, os da família, aqueles que a gente sabe que não está contaminado, e mesmo assim com receio. E diante desta palavra, eu quero desafiar você, igreja. Nós estamos para enfrentar a maior frente fria dos últimos 70 anos, no sul do Brasil, em especial a região de Porto Alegre, Santa Catarina, algumas regiões. A previsão é de dar menos 10 graus. E o sistema de alerta foi emitido para que os governos, as prefeituras se preparem para acolher os moradores de ruas, pessoas mais carentes, porque é um frio como nunca visto antes.
Está para acontecer agora, a partir de quarta-feira. E vai chegar até nós, provavelmente. Foz do Iguaçu, -2, -3 graus. É a previsão. Estamos orando para que isso se dissipe. Mas se acontecer, eu quero trazer esse desafio. De você começar a carregar no seu carro. Cobertores, agasalhos, que são sobressalentes na sua família. Que estejam sobrando. Se não tem sobrando, passe na van. Passe numa liquidação, compre cobertas, carregue isso no seu carro e vamos atender as pessoas que cruzarem para o nosso caminho. E você pode levar uma palavra de bênção sobre essa pessoa. Pastor, mas eu não sei nem o que dizer. Fala assim, eu sou cristão, faço parte da igreja tal, e o meu pastor mandou te dar esse presente. Em nome de Jesus, e sai correndo. Eu já fiz isso. Eu sei que quer ter vergonha. Não parece, mas eu sou muito tímido. E esse é um desafio. Outro desafio é você procurar uma família para atender nesse período de inverno, que seja relevante na vida dessa família. Que você possa levar um alento, literalmente aquecer os corações, aquecer os ossos, para que a igreja seja efetiva, seja eficaz, seja relevante nesse momento na vida de outros. Isso tudo vai mostrar o amor de Deus para essas pessoas. Mas faça isso também para que a sua vida seja relevante diante do Pai. Adote isso como estilo de vida. Adote isso como um sistema, não só de crença, mas de amor em ação na sua vida. Para você compartilhar daquilo que Deus te deu. Tudo que você tem não é por mérito, é presente de Deus. Nós precisamos ter esse coração grato. E eu volto a perguntar: está faltando alguém? Falta alguém na sua vida, próximo de você? Esses nomes que estão vindo na sua cabeça precisam ser anotados. Esses nomes precisam ser colocados em oração. As oportunidades que Deus vai te dar nessa semana. E aí compartilhe na célula, nos grupos, mande para o meu WhatsApp aquilo que Deus vai fazer. Isso é muito, muito importante para instigar a fé, para aquecermos uns aos outros naquilo que Deus está fazendo nesse tempo chamado hoje. Deus tem urgência. Ah, pastor, mas o pessoal que está lá no Nordeste, que lá o frio não vai chegar, graças a Deus. E se você tiver oportunidade, fuja para lá, vai para a igreja lá, que tem serviço para você lá. Tem pessoas em risco naquele lugar, e em muitos. Infelizmente, essa é a realidade do nosso país. A igreja precisa ser a resposta. Está faltando alguém? A igreja precisa ser a resposta. Olhe para a nossa comunidade, o que está faltando aqui? Espera aí, não tem ninguém que trabalha em posto de gasolina. Só pensando nas 7 áreas da sociedade, de influência da sociedade. Quem que falta aqui como profissional? Trazendo para o nosso contexto. Ah, muita gente, pastor. Então, esse é o trabalho da igreja. Por quê? Porque queremos ser super profissionais? Não, porque queremos ser verdadeiramente uma igreja que represente o reino de Deus. Que seja atuante, que seja vibrante, que seja inspiradora. Que seja uma casa apostólica, onde os ensinos sejam práticos. E esse é um desafio, é um comando prático para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Você que está em casa também, vamos nos colocar de pé e vamos louvar ao Senhor por esse tempo. Que essa palavra encontre pouso no seu coração, na sua alma, no seu intelecto, no seu entendimento, para que em nome de Jesus sejamos essa igreja efetiva. Eu vou pedir que você coloque a mão no seu coração e feche seus olhos, para você ouvir melhor e orar junto comigo aquilo que Deus tem para esse tempo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Queremos responder essa pergunta: está faltando alguém?
Com certeza falta alguém que nós conhecíamos, que nós conhecemos, e que não está na nossa convivência, na nossa vivência, não está na mesma sintonia daquilo que o Senhor está ministrando para a nossa igreja, para a tua casa, para a nação, para a nossa cidade, Pai, para o nosso ministério. Que em nome de Jesus nós possamos ser efetivos naquilo que é o teu comando sobre nossas vidas. Pai, que nós possamos levar a alegria, a paz, o amor, a salvação do Senhor, porque isso nós recebemos, e nós recebemos de graça e pela graça do Senhor, e nós possamos multiplicar isso sobre as vidas dos nossos irmãos espalhados sobre a terra, começando, Senhor, na nossa casa apostólica, para que cada membro, cada família, cada membro de família, Senhor, seja um agente transformador no teu reino, Pai, para o teu reino. Eu abençoo, Senhor, a vida dos teus filhos, para que eles prosperem todas as vezes que abrir a boca, Senhor, para falar do teu reino, para a honra, glória, o louvor do teu nome. Que a tua palavra, Senhor, esteja firme nos corações e seja afiada nas suas línguas. Pai, que em nome de Jesus, as oportunidades que o Senhor criar nessa semana não sejam mais desperdiçadas, Senhor, e teus filhos levem carinho, levem amor, aqueça os corações com elogios, com palavras de bênção, com palavras de amor. Que o teu amor esteja em ação na vida dos teus filhos, para a honra, glória e o louvor do teu nome. Receba, queridos, receba essa palavra, receba essa unção, receba essa direção, esse desafio do Senhor, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus.